Que a paz esteja em nossos corações, amém? A igreja pode se assentar porque vamos ainda louvar ao Senhor. Porque além de agradar a Deus, é nosso dever de dar o devido louvor ao nosso Deus. Por isso, eu convido a equipe de louvor a cantar conosco e trazer esse lindo hino para alegrar as nossas almas. E cante com alegria esse cântico, irmãos. Sempre com você, sempre com você, sempre com você, Jesus estará. Sempre com você, sempre com você, sempre com você, Jesus estará. Toda a glória e todo o louvor que a ti é devido, Senhor. Aleluia. Agradeço a ajuda da equipe de louvor. Convido a igreja para ficar de pé e ler comigo Apocalipse 3, do versículo 1 ao 6. Preste atenção nessa mensagem, irmãos. Esta é uma mensagem que Deus me deu na quinta-feira.
Ao anjo da igreja em Sardes, escreva: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu. Guarde-o e arrependa-te. Se você não vigiar, virei como ladrão e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas andarão comigo, vestidas de branco, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pode tomar assento, igreja. Aquele que vencer será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o nome dele do livro da vida, mas confessarei o seu nome diante do meu Pai e de seus anjos. Esta é a promessa, irmãos, para mim e para você que crê. Esta é a promessa de Deus para a sua igreja, ou seja, para o povo que aceitou a sua mensagem e se arrependeu. Quero cumprimentar, antes de seguir, aos que estão aí nas redes sociais, hoje ou outro dia em que você estiver assistindo. Quem tem ouvidos, ouça atentamente. O livro de Apocalipse, capítulo 3, nos revela, para mim e para você, que gostamos de participar de movimentos onde há muita gente. Pois isto mostra a força de um grupo reunido. Mas olhamos para os dias de Jesus e depois vamos comparar com os nossos dias. Vemos que ele vivia cercado por multidão. E o povo o considerava a sensação do momento. Um profeta que realizava milagres e resolvia o problema de muita gente. Era muito bacana seguir a Jesus, o Mestre. Mas nem sempre, né? Como hoje. Quando seus ensinos contradiziam as expectativas, a multidão ia embora e o deixava com seus poucos discípulos. A igreja de Sardes, eu fui pesquisar onde que fica Sardes. Ela fica lá próximo da Grécia, mas na Ásia Menor.
Só que a Grécia fica do outro lado do mar. Também tinha muita gente e a fama de ser uma igreja viva. Pois haviam pessoas empolgadas que agitavam o local com muito movimento. Realizavam muitas obras, sendo exemplo para outras igrejas, mas Jesus não via desta forma. Ele, embora perceber a agitação daquela comunidade, compreendeu que ela só tinha fama, pois suas obras, aos olhos de Deus, eram mortas. Atividades humanas feitas para aparecer e impressionar, sequer impressionam a Jesus, o Senhor da igreja. O Filho de Deus tinha apenas 2 recados para a multidão, que era: arrependam-se e obedeçam. Do contrário, virei contra vocês. Ou seja, a vontade do Senhor é que se arrependam e vivam em obediência à palavra de Deus. Todavia, Jesus sabia que não era assim. Por isso também se alegra com poucos. Vamos repetir? Jesus se alegra com poucos. Eu olho daqui e vejo, não é uma multidão, são poucos. Mas eu quero dizer para você, irmão, que Deus se alegra com a sua presença, com a sua obediência, com a sua permanência na igreja do Deus vivo. Deus não se impressiona com as multidões que estão aí nas outras igrejas. Lembre-se, para Jesus, o que Ele quer realmente é que o povo se arrependa e obedeça os seus ensinamentos. A sã doutrina, irmãos, que Jesus nos ensina é para vivê-la, colocá-la em prática. E sabemos que nem toda a porta oferece isso. Jesus enfatizava que em Sardes havia uns poucos que não foram com a maioria, mas escolheram a santidade e vida em obediência ao que Ele ensinou. Naquela comunidade, esses poucos provavelmente tinham força reduzida, mas eram grandes aos olhos. Eles andariam com Jesus vestidos de branco, pois eram dignos, e seus nomes foram escritos no livro da vida e jamais seriam apagados. Portanto, irmão, você está firme com o Senhor. Nesta pequena igreja hoje, irmãos, não se esqueça que o seu nome está escrito no livro da vida. E jamais ele será apagado se você não se rebelar, mas viver na plenitude e na graça de Deus a sua vontade, em obediência à palavra
de Deus, ensinada pelo seu Filho, que veio nos convidar para nos arrepender e depois ter vida e vida abundância na presença dEle. Lembre-se, irmãos, o Senhor os considera vencedores por serem conhecidos diante de Deus e de seus anjos, não na popularidade da sociedade. E hoje, o que nos impressiona? O movimento da multidão ou a obediência dos poucos? Ao qual grupo pertencemos? Faça uma reflexão. A que grupo hoje você pertence? Melhor pertencer a um grupo pequeno e ter um nome no livro da vida do que andar com a maioria reprovada por Jesus. A carta aos Hebreus, capítulo 13, nos traz algo muito interessante para darmos sequência a esta mensagem. Eu vou ler do 7 ao 21 e depois nós vamos refletir. Lembrem-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês. E considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Não se deixem levar por doutrinas diferentes e estranhas, porque o que vale é ter o coração confirmado com a graça, e não com alimentos que nunca trouxeram proveito aos que se preocupam com isso. Temos um altar do qual os que ministram no tabernáculo não têm o direito de comer, pois aqueles animais cujo sangue é trazido pelo sumo sacerdote para dentro do Santo dos Santos, como sacrifício pelo pecado, tem o corpo queimado fora do acampamento. Por isso, também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da cidade. Saímos, pois, a ele fora do acampamento, levando a mesma desonra que ele suportou. De fato, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus Cristo, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam da prática do bem e da mútua cooperação, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês, como quem deve prestar contas. Que eles possam fazer isto com alegria e não gemendo. Do contrário, isso não trará proveito nenhum a vocês. Orem por nós, pois estamos certos de que o tempo e a consciência limpa, querendo em todas as circunstâncias fazer o que é correto. Peço com insistência que vocês façam isso, para que eu lhes seja restituído o mais depressa
possível. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas pelo sangue da eterna aliança, aperfeiçoe vocês em todo o bem, para que possam fazer a vontade dEle, que Ele opere em nós o que é agradável diante dEle, por meio de Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo e sempre. Amém. Esta carta, irmãos, encontramos as exortações finais ao povo hebreu sobre os deveres espirituais. O autor desta carta é desconhecido, alguns dizem que é Paulo, outros dizem que é Apolo, pode ser tantos outros que pregavam a palavra naquele tempo, mas certo mesmo não se sabe até hoje. Ela fala sobre a liderança espiritual, a fidelidade a Cristo, a santidade ao contentamento, à obediência e à bênção de Deus. Tudo isso está interligado à liderança espiritual de uma igreja. Irmãos, nós temos uma igreja pequena hoje. O povo é pequeno. Mas lembre-se, nós temos uma liderança espiritual embasada no Espírito Santo, que é o Deus presente em nosso meio. Não podemos se esquecer disso, irmãos. Lá fora, muitas coisas estão sendo oferecidas nas igrejas. Mas será que o alimento espiritual realmente está presente? Ou eles estão preocupados somente com o alimento físico? O versículo 7 e 8, este autor orienta os cristãos a se lembrarem de seus líderes espirituais. E nós não podemos deixar de esquecer isso também, irmãos. Observando o exemplo da vida de nossos líderes. Em seguida apresenta uma das declarações conhecidas da Bíblia, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eu vou dizer eternamente, ou para todo e sempre. Independente se eu, se você aceitar ou não. Esse Deus soberano e eterno é o mesmo. Ele não mudou. Os mesmos milagres, prodígios e maravilhas, Ele continua operando através dos líderes que vivem na sua presença e obedecem. A ideia central é que enquanto pessoas e circunstâncias mudam, Cristo permanece constantemente e digno de confiança. Amém? No versículo 9 e 10, nos adverte que os cristãos são advertidos a não deixarem levar por ensinamentos estranhos. A verdadeira força espiritual não está simplesmente em regras, irmãos. Regras externas sobre alimentos ou práticas religiosas, mas sim na graça de Deus. Nos versículos 11 ao 14, o autor faz uma comparação com os sacrifícios antigos do Antigo Testamento e aponta para Cristo, que santificou o povo pelo próprio sacrifício. Quem foi que morreu pela humanidade em cruz?
Foi o Filho de Deus, somente Jesus Cristo. E é por Ele que nós recebemos a graça de Deus, chamando os seus seguidores a se identificar com Ele, mesmo que isso envolva rejeição e sofrimento. E nós, como somos passageiros neste mundo, não ficaremos para sempre nesta cidade ou nesta terra de viventes, mas sim uma média de 74, de repente até 100 anos, porque não temos aqui cidade e morada permanente. Como todo bom cristão, nós temos que buscar a cidade futura, como a pastora já pregou aqui antes, na mensagem. A cidade futura. Alguém aqui lembra qual é a cidade futura? Falamos tanto de Sião, morada eterna, a Nova Jerusalém, a noiva do Cordeiro. Isso, irmãos, lembra que a nossa esperança definitiva não está neste mundo, mas naquilo que Deus preparou eternamente para os que perseverarem até o fim. O sacrifício que Deus deseja dos cristãos não é mais o sistema antigo de animais, né, que eram sacrificados, como nós vimos aqui na leitura. Somos chamados a oferecer louvor a Deus. Fomos chamados para confessar o nome de Jesus e também de fazer o bem. Disso sim Deus se agrada, de uma vida que demonstra amor, generosidade e fé. Há uma orientação para respeitar e obedecer aos líderes espirituais. Que eu só faço uma pausa. Quem são nossos líderes espirituais? Nossos líderes espirituais estão aqui, irmãos, que velam pela nossa alma, que são responsáveis pelo cuidado da comunidade a que pertencemos. Eu te peço, faça uma reflexão. Você se identifica como pertencente da terceira IEQ industrial? Amém? Você está convicto disso, irmão? Pois devemos exercer esta responsabilidade diante de Deus. E também deveremos prestar contas disso. Portanto, façam isso com alegria e não gemendo ou reclamando, porque isto não há proveito a vós outros, diz a palavra de Deus. É igual a oferta, irmão. Se dá, dê com amor, não dê com dó. Também o autor pede oração, para que ele possa continuar vivendo de maneira correta e digna. Olhemos então para os nossos líderes espirituais e para a nossa igreja, irmãos. Não vamos deixar ela perecer. Hoje somos povo pequeno.
mas Deus proverá. Não deixe de perseverar, irmão. Não se esqueça, a ovelha que faz ovelha. No versículo 20 e 21, este trecho termina com uma glorificação a Jesus Cristo. A quem seja a glória para todo e sempre. Sempre com você. Aleluia. Deus é maravilhoso. Deus é apresentado como aquele que ressuscitou Jesus, o grande pastor das ovelhas, a que capacita seus filhos a fazerem a vontade dele. Amém? A mensagem de Apocalipse fala da vontade do Senhor, que é a que todos se arrependam e vivam em obediência à sua palavra. Todavia, ele sabe que não será assim, mas por isso também se alegra com poucos. Por isso podemos nos alegrar e permanecer firmes na fé e viver de maneira agradável ao nosso Deus. Portanto, não abandonem vossa fé, pois ela tem grande galardão. Já a mensagem da carta aos Hebreus, capítulo 13, Deus nos ensina que devemos permanecer firmes em Cristo Jesus, porque Ele não muda. Devemos viver pela graça e seguir bons exemplos de fé. Suportar as dificuldades, praticar o bem, louvar a Deus e colocar a nossa esperança na cidade eterna que ainda virá e seu nome estejam escritos no livro da vida, a salvação e a vida eterna. Amém, irmãos? Esta é a mensagem da noite que você possa levar para o seu coração. Glórias a Deus. Aleluia.